Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Vamos para mais um devocional. E o nosso devocional hoje vai ser aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 16, que diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? E o que Jesus quis dizer nesse versículo? Bom, aqui ele está mostrando pra gente que nós devemos ser atentos, devemos ser prudentes como a serpente. Por que o exemplo da serpente? Porque a serpente, antes dela dar o bote, ela observa ao redor dela. Ela observa o ambiente. E por que simples como as pombas? Porque a pomba, ela representa uma pureza, uma inocência, sabe? Ela é pura de coração, é sem maldade. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina a ter aqui um equilíbrio, onde nós devemos ser firmes, mas sem ser agressivos, sem ser hostis, sem tratarmos mal as pessoas, mas devemos estar atentos. Por quê? Nós somos as ovelhas do Senhor, né? E os lobos representam as pessoas más, o ambiente que não é favorável para nós cristãos, né? Por várias situações, por enganos, muitas vezes a gente vai estar em um ambiente onde o nosso caráter vai ser colocado à prova, onde muitas vezes o sistema daquele ambiente iria requerer ia pedir pra gente que a gente que a gente agisse com engano. E Jesus deixa claro que a gente tem que estar sempre atento, porque não é por esse lado que nós devemos ser mansos de coração, nós devemos tratar aqueles que nos tratam aqueles que são maldosos conosco, nós devemos tratar com bondade, mas a gente tem que ter atenção, a gente tem que colocar um limite. Sabe? A gente também não precisa deixar os outros fazer tudo o que quiserem com a gente, porque também não é isso que o Senhor pede para nós. Então, a gente vê aqui que Jesus deixa claro que as ovelhas dele irão irão estar em ambientes que não são favoráveis aos cristãos. Porque o cristão, ele precisa de ter um caráter diferente, né? Por exemplo, vamos ser falar com bastante clareza. Vamos citar um exemplo. Por exemplo, um cristão, ele entra para um cargo do governo. E ali naquele cargo que ele entrou, a equipe que já estava era uma equipe corrupta. Ele não pode, ele não deve se moldar a corrupção daquela equipe, entende? E aí é onde o Senhor nos manda ser prudentes. Como a serpente, a pessoa que está ali, naquele ambiente sujo, naquele ambiente corrupto, ela precisa estar atenta ao que está acontecendo ao seu redor, mas ao mesmo tempo, ela precisa ser simples, como uma pomba. Ela precisa ter amor no coração. Ela precisa ser mansa. Ela precisa se impor e ser firme, mas sem ser agressivo, sem ser mal educado, sem causar certos danos àquele ambiente. Então, o que seria indicado em um caso desse? Que a pessoa se retirasse. Tanto eu quanto você.
Às vezes existem momentos que vão querer que a gente faça coisas que nós sabemos que não é certo, que vai prejudicar muitas vezes outras pessoas. E cabe a nós fazermos a coisa certa. Às vezes pode ser que você diga pra mim assim, Grazi, mas o meu emprego, ele depende disso. Grazi, mas eu não posso agora sair disso daqui. Mas, gente, nós precisamos nos lembrar que o nosso pastor é ele que não vai deixar faltar nada, sabe? Quando você tá num ambiente que requer que você faça tudo aquilo que não deve, tudo aquilo que você sabe que vai contra o seu caráter, contra aquilo que você acredita, contra os seus princípios, não vale a pena, gente. Não compensa, sabe? Porque Deus fecha portas, mas Ele abre portas muito maiores. Quem provê na sua vida não é o seu emprego, é Deus, porque se não fosse Deus, essa porta não teria se aberto para você. Então, muitas vezes, quando nós não conseguimos nos posicionar, o Senhor vai nos arrancar com mão forte de alguns lugares para não ver a nossa alma se perder, para não ver nós nos desviarmos dele, sabe? Então, nós precisamos, em todo tempo, estarmos atentos ao ambiente que nos cerca, às pessoas que nos cercam, porque a Bíblia fala que a gente precisa orar e vigiar. Não é só orar, porque não adianta só a gente orar e não observar tudo ao nosso redor, sabe, gente? Tem coisas que estão escancaradas na nossa cara e a gente simplesmente não quer enxergar. E eu falo isso assim com muita propriedade, porque por muito tempo eu fui essa pessoa que eu vivia distraída e eu deixei passar muitas coisas, sabe? Não que eu não visse, mas que, na verdade, eu não queria acreditar naquilo ali, sabe? Eu não queria acreditar que aquilo ali estava acontecendo. Mas de um tempo pra cá, na verdade de uns meses pra cá, é como se Deus tirasse as escamas dos meus olhos e eu passei a ficar mais atenta. E com isso, eu fui enxergando tanta coisa, sabe, gente? E eu tenho colocado nas mãos de Deus, porque eu também não quero simplesmente fazer algo por impulso, sabe? Mas tudo aquilo que a gente coloca na mão do Senhor, Ele trabalha, Ele faz. Às vezes não vai ser da forma como a gente quer, mas Ele faz. Ele nada passa despercebido aos olhos de Deus. E esse final de semana o Senhor me trouxe esse versículo e eu fiquei refletindo muito sobre esse versículo, sabe? Porque eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, quanto tempo eu fui só como uma pomba? Quanto tempo eu só orei e eu não vigiei? Eu não fui prudente, eu não fui uma pessoa observadora. Tava tudo ali, debaixo do meu nariz, estampado na minha cara, e eu não quis enxergar. Porque foi eu que não quis enxergar, gente. Eu reconheço isso, sabe? E nós precisamos, tanto eu quanto você, nós precisamos aprender a reconhecer diante do Senhor as nossas falhas, as nossas fraquezas. Nós precisamos aprender a reconhecer quando erramos, quando pecamos, quando nós não obedecemos ao Senhor, sabe? Se você for parar para pensar, assim como eu parei para pensar esses dias, quantas portas
nós não passamos por elas, por não reconhecermos que foi o Senhor que abriu, sabe? Quantas vezes nós desperdiçamos oportunidades dadas pelo Senhor para nós, porque a gente não estava vigiando, porque a gente não estava atento, porque a gente estava distraído. E nós precisamos com urgência mudar isso, sabe? A oração, ela muda vida, ela transforma, mas muitas vezes o Senhor está esperando um passo nosso. Eu acredito que todos devam conhecer aquela frase: você coloca o pé e Deus dá o chão. Então, eu acredito que isso seja muita verdade, gente. Mas antes de fazermos qualquer coisa precipitadamente, antes de agirmos por impulso, na hora da raiva a gente precisa orar e apresentar ao Senhor e pedir a Ele o discernimento, que Ele nos mostre com clareza o que vem dele e o que não vem dele. Porque muitas vezes o inimigo das nossas almas vai tentar nos enganar, vai tentar nos distrair, vai jogar migalhas no nosso caminho para a gente pegar achando que foi Deus que mandou. E muitas vezes pode ser que não seja, sabe? Porque o Senhor não vai te dar a bênção pela metade. Se você tem orado, tem colocado diante do Senhor algo que você quer muito. Por exemplo, se você, citar um exemplo aqui, alguns podem rir. Mas é para ser mais clara, sabe? Um exemplo mais simples que vai trazer mais clareza. Por exemplo, se você, mulher, tá orando por um marido. Senhor, eu quero um marido que ele seja alto, que ele seja gordinho, que seja moreno, de olhos castanhos. Pai, que ele seja um bom marido, que ele seja rico, sabe? Você tá colocando, entregando a Deus as características do marido que você quer. E beleza, aparece um homem assim na sua vida e você já fica ali toda animada. Ai, foi Deus que mandou. Mas ele te trata mal, mas ele não te dá prioridade, sabe? Então não foi Deus, porque ele não ia mandar para você uma bênção pela metade. Nós precisamos também estar atentos a isso, sabe? Nós precisamos estar atentos, precisamos pedir ao Senhor discernimento. Quando a oportunidade bate na sua porta, você ora e fala com Deus, fala: Senhor, apareceu uma oportunidade para mim assim, assim, assim. Essa porta foi o Senhor? Porque se não foi Deus, não queira passar por ela. Porque muitas vezes a gente olha e no princípio tudo é bonito, tudo parece bom, mas ali no meio do caminho vai se revelando os espinhos, os embaraços, e aquilo traz dor e sofrimento. E eu creio que assim como eu, não é isso que você quer para sua vida. Amém? Então, assim, que neste dia nós possamos ser prudentes, ser humildes, que nós possamos estar atentos, que nós possamos deixar de lado as distrações e estarmos mais conectados com o Espírito Santo de Deus, que nós possamos estar mais atentos à voz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero desejar para vocês uma ótima semana. Chegou a semana do Natal, uma semana muito esperada por todos, que nós possamos entender nos nossos corações que o Natal não é sobre presente, não é sobre comida, é sobre Jesus, sabe? É sobre aquele que veio ao mundo para morrer por nós, para morrer pelo perdão dos nossos pecados. Amém?
que vocês sejam muito abençoados, que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de milagres, de livramentos, que vocês possam experimentar do favor de Deus sobre vocês, que seja uma semana de céus abertos. Em nome do Senhor Jesus, que vocês possam ver Deus em tudo nessa vida de vocês, nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um abraço, amém?